Olá, agora me escutam? Eu entrei com o celular. Sim, tá. Bom dia, pessoal. Eu não sei o que que foi. Semana passada eu consegui, né, entrar com o áudio. Eu tenho que anotar qual é, porque tem 4 ou 5 opções, né? Na aula passada eu consegui, não sei o que que aconteceu hoje, mas tudo bem. Então, para quem tá vendo, quem tá em casa, né? Tá vendo a minha imagem e tá vendo também aí tem essa outra conta que eu tô com o celular falando, né, o áudio. Quem tá em casa, né, olhando depois a gravação, talvez veja bem pequenininho só a imagem, né, e fica maior essa conta do áudio. Então, eu peço desculpas aí, esse final de semana eu vou levar o meu computador para meu namorado, ver se ele consegue arrumar e ver o que é isso do áudio, porque é alguma coisa que está desconfigurada, né? Isso eu não sei arrumar. Mas então, para a próxima semana vai estar tudo certinho com o áudio. Bueno, eu vou compartilhar com vocês aqui a apresentação de hoje. Para hoje, eu pensei em terminar aquela questão que a gente viu na última aula, né, do horóscopo, e aí eu falei para vocês, né, que depois a gente ia ver as características, alguns adjetivos de características de personalidade, também de emoções. Aí depois, vocês vão ver que eu selecionei 2 questões do Enem do mesmo ano, e as duas vão falar sobre alguns aspectos do México. Então, para essa segunda parte da aula, digamos assim, eu escolhi falar sobre fazer uma coisa mais cultural, mas no sentido de ter contato com textos autênticos, então, e aumentar o nosso vocabulário. Então, vocês vão ver que as questões, uma vai falar sobre comida, né, do Enem de 2011, PPL, e a outra vai falar sobre Dia de los Muertos. Então, eu selecionei alguns aspectos para a gente falar sobre um prato típico do México, e aí a gente vai ver esse vocabulário de comida, né? Vocês já devem ter percebido que é um tema recorrente, né? O Enem, ele traz várias questões culturais, então, volta e meia cai alguma coisa sobre comida, né? Sobre nem hoje a história, né? De onde, qual que é a origem de determinado alimento. E também eu vou comentar um pouquinho com você sobre o altar de Dia de los Muertos, né? A gente está já se aproximando aí da data, no começo do mês que vem. E a outra coisa que eu selecionei também é um texto de tipo sim, meio que um blog ou uma revista, assim, e aí vai falar sobre a visão de um estrangeiro sobre o México. Então, o título é 60 verdades sobre México e os mexicanos, mas eu não vou trazer 60, né? Eu só selecionei as que eu achei mais interessantes para aumentar o nosso vocabulário. Então, vamos ter uma aula bem cultural hoje, se der tempo, né? Eu acho que não vai dar tempo para tudo, mas eu nunca sei como é que vai ser, se vocês vão estar inspirados para conversar ou não, para comentar, né? Então, eu sempre trago coisa a mais e aí sempre acaba ficando para a próxima aula, não tem problema. Bom, então vamos ver aqui sobre emoções e características, né? Aqui seria só um complemento daquilo que a gente viu na última aula, né? Do horóscopo, e aí falava de algumas características, então isso aqui é só um fechamento do que a gente já viu na última aula. Então, aqui eu peguei um card do Pinterest, né? Que é Los monstruos sí existen, viven en nuestro interior y se llaman emociones aflictivas. Então aí vai mostrar, né? Isso que os monstros existem. O que são esses monstros, né? Está dentro da gente, essas emoções. Então, aqui, ó. Claro, tem umas que vão ser parecidas com o português, mas outras não, e é interessante a gente ver. Por exemplo, aversión, a gente consegue ver que é a aversão, né? Presunción, a gente fala presunçoso, né? Em português. Ignorância, avarícia é avareza, avarícia. Depressão, apego, selos. Essa palavra aqui ela é bem comum, né, de aparecer. O que são selos? Ciúme, envidia, inveja. Então, envidioso, não me envidias. Tengo envidia.
Então, inveja. Soberbia, que a gente consegue entender que é soberba. Gula, orgulho, egoísmo, hostilidade, pereza. Essa aqui também é bem comum da gente usar, né? Pereza, perezoso, é preguiça, né? Um perezoso, preguiçoso. Agressão e arrogância, né? Não me canso de falar, né? A gente está vendo aqui só, talvez por primeira vez, essas palavras, e é só para ter uma noção, né? Depois, quando a gente for ver nos textos e encontrar, a gente vai reconhecer. Então, nesse primeiro momento, é mais só uma lista mesmo para, né, vocês ouvirem pela primeira vez ou recapitular o que vocês já ouviram. Então, sobre emoções. A vezes me siento alegre, enfadado. Essa aqui é importante. O que é enfadado? É aborrecido, assim, zangado, tá? Seria mais ou menos. Seria um bom sinônimo enojado. Então, enfadado, enojado. Seria tipo zangado, bravo, tá? Ele enfado é esse aborrecimento. Ele enojo é a irritação, né? Nervioso, surpreendido, triste, aburrido. Essa aqui é interessante também da gente prestar atenção. O que é aburrido? Eu posso estar aburrido por uma situação, então, ai, a classe está muito aburrida, ai, me aburriu muito a classe de hoje. É entediado, tá? Aburrido, entediado. Mas eu posso falar para uma pessoa, ai, eres um aburrido. Aí é chato. Também tem esse sentido de entediante, mas é chato, tá? A gente traduziria melhor para chato ou entediante, uma pessoa que, ai, aburrida, ai, que aburrido era. Contento, preocupado, cansado, distraído, enamorado, que é apaixonado, né? Enfermo, que é doente, e mareado é tonto, tá? Mareado. Assustado e avergonzado. Então, quando tu tienes vergüenza, é avergonzado, vergonha. E contente, tá? Então, só essas aqui a gente já viu, né, em outros momentos, então, só retomar. Vamos descer um pouquinho mais. Eu não sei, eu tô olhando aqui no meu celular e tá a minha imagem, então espero que para todos que estão vendo depois aí todos que estão vendo a gravação que fique, né? Bueno, deixa eu ver aqui se tem como eu fixar. Tá. Acho que agora eu consegui fixar. Não sei se para todo mundo ou só para mim. Fixei a minha imagem aí, pra, né, não ficar só uma voz do além ainda. Bueno. Então, aí, algumas emoções positivas e negativas, porque é só um repasso, tá, gente? Só para ver mesmo. Então, emoções positivas, amor, alegria, surpresa, carinho. Essa palavra carinho pode ser que vocês encontrem como uma maneira de chamar alguém, tá? Um vocativo. Então, carinho, no hagas esto, carinho, te quero, algo assim, tá? Carinho seria amorzinho, meu benzinho, tá? Então, carinho é uma forma carinhosa de chamar alguém. Contento, estranheza. Então, estranhar em espanhol pode ser isso de estranhar mesmo, né? Causar estranhamento, ou estranhar pode ser sentir saudade. Agrado, diversão, perplexidade, ternura, encanto, curiosidade, interesse, ânimo e assombro. Uma coisa assombrosa. Ai, tá assombroso. É uma coisa assim que é. Como que a gente falaria isso? É uma coisa que é impressionante, tá? Então, assombro seria essa coisa de estar impressionado. Estou assombrado com o que veo. Tá? A gente lê assombrado, a gente pode pensar em assombração, fantasma, algo tipo de terror. Mas assombro é uma coisa impressionante, incrível. Depois,
Temos tristeza, enojo, então a gente acabou de ver, né? Não, a gente viu enfadado, né? E eu falei que enfadado, enojado seriam aí sinônimos. E aí eu falei, ele enojo e ele enfado seriam essa irritação, né? Então aqui tá ele enojo. Medo, pesar, desgosto, temor, culpa, coragem. Esse aqui também é bastante interessante, porque a gente vê coragem e a gente pensa, né, instantaneamente em coragem. Isso de estar destemido, né? Só que em espanhol, coragem pode ser isso, mas coragem, na maioria das vezes, você fala assim, ai, me dá muito coragem, é raiva, tá? Então, me dá muito coragem, é raiva. Outra coisa que tem a ver aí com coragem, que a gente falaria, é valor. Então, tienes mucho valor, tem muita coragem. Então, aí, coragem pode ser coragem ou raiva, tá? Coragem ou raiva. E valor pode ser valor ou coragem. Temos susto, nostalgia, fúria, angústia, melancolia, ferocidade e pânico. Tá. Ferocidade. Estou pensando, tinha uma palavra que tem a ver com isso. Naquele texto que a gente viu da prova sobre o Garcia Marques, usava a palavra fiereza, eu acho. Porque existe a palavra fiereza, fiero, por exemplo, né? Coração fiero. É isso que tem ferocidade, que é de fiera, sabe? E por último, aqui só seguindo, admiração, felicidade, sobressalto, sensualidade. Gozo aqui é de diversão, tá? Então tem até aquela música bem famosa, La Gostadeira, é de se divertir, tá? Que lo gostes, que desfrute, que tu aproveite, que tu te divirta. Conmoção, afecto, dicha. Dicha é assim, tu tá com boa sorte, tu tá numa maré boa, tu tá dichoso. Tem uma canção também que é um clássico da música hispano-americana, né, latino-americana, que é Graças a la Vida. E aí é uma pessoa agradecendo, né, a vida pelas coisas simples. Então, ela tá falando, graças por mis ojos, graças por mis piernas, não? E aí, eu não sei se é o ouvido ou a visão que ela está agradecendo, né? E aí ela fala, com os olhos. Com ele eu distingo dicha de quebranto. Então, o que é dicha? É a boa sorte, essa coisa boa. Quebranto aí já é o contrário, já é má sorte. Então, uma pessoa dichosa está feliz, está contente, está com boa sorte, está numa maré boa. Incredulidade, desejo, satisfação e estupor, assim, estupor que tá meio, sabe, tipo, tudo girando, tu não tá sem reação, tu tá aí meio paralisado. Depois, a depressão é rancor, então rancoroso, uma pessoa rancorosa, terror, né? Duelo, essa palavra aqui, justo ontem na minha aula particular apareceu, eu não lembrava em português como é que falava, aí eu tive que explicar o que é ele duelo. Eu esqueci de novo, luto, tá? Duelo é o luto, quando algo ruim acontece, quando uma pessoa falece, né? Estamos em duelo. Celos, a gente viu ali que é ciúme, ansiedade, asco, nojo, né? Astio. É um cansaço, um esgotamento, tá? Astio. Desagrado, aversión, rechazo. Rechazo aparece muito. Ela rechazou. Vocês lembram quando a gente viu aquela partezinha né, aquele bloquinho que a gente fez sobre emoções, né, expressões para falar de emoções? Falava em dar calabazas. E aí, como a definição de dar calabazas é ser rechazado. Rechaço é rejeitar, tá?
Então, ou repreender, né, algo. Então, alguém falou algo e foi rechaçado. Ou então um posicionamento, né? Eu vou me posicionar, fazer um comunicado sobre algo que alguém disse. Eu rechazo totalmente o que dijo tal persona, tá? E antipatia. Hoje em dia, né, nas redes sociais, tudo tem que ter uma nota de repúdio, seria esse rechaço. Bueno. E aí, então, né, terminamos essa partezinha, que foi um link com a nossa última aula. Vou olhar aqui o horário. E aí eu falei para vocês, né, que a gente ia ver dois textos que vão falar sobre México, né, mais ou menos aí, digamos assim. Esse aqui não fala explicitamente, né, mas o próximo fala. E aí a gente vai ver coisas relacionadas a isso para fazer uma aulinha mais temática, assim, né. E não sei, México me parece ser um país tão simpático, né, que os brasileiros têm uma identificação imediata. Eu não sei se é a geração de vocês, né, porque eu acredito que, né, os jovens não assistem tanta televisão. Mas, por exemplo, eu ou a geração anterior se sente muito conectado com o México, né? Eu, por exemplo, cresci vendo novela mexicana, vendo Chaves, vendo, sei lá, Thalia no programa do Gugu, RBD, a Isadora falou aqui, né? Então, uh, não sei, sempre me senti muito conectada, assim, quando eu pensava, eu gostava muito de RBD, né? E aí eu lembro que tinha um dos personagens que vivia em Monterrey. Eu me lembro de, no colégio, eu pegar um globo, né, daqueles que ficam lá na biblioteca, e procurar onde estava Monterrey, e dizer, eu vou para Monterrey. Hoje em dia eu nem tenho muita vontade. Falando em Monterrey, eu vou colocar aqui o nome de um filme que está na Netflix, que é muito legal, que se chama Já Não Estou Aqui. Muito legal. Que eu sou meu gosto musical é de tiazona, né? Então é um filme que vai falar sobre passa em Monterrey e vai falar sobre a cumbia rebarrada. Eu amo cumbia, né? E a cumbia rebarrada é um estilo musical que é a cumbia. Como é que fala quando em vez de acelerar, tu deixa ela mais lenta? Muito legal. Vai falar desse movimento cultural que aconteceu lá e vai falar de violência, falar de um monte de coisa. Muito legal. Foi nominado né, representou o México no Oscar, não ganhou, mas assim, o filme é muito legal. E tem na Netflix. E assim, ó, passa rapidinho, porque ele é bem agitado, assim, né? Então, se vocês não tiverem nada para ver, nada planejado para ver, eu indico esse filme. Foi um amigo que me falou, vê que tu vai adorar. E aí eu olhei e fiquei encantado, assim. Tá, tava falando, né, do RBD e tal. Vocês viram que vai ter uma nova versão, ou já tá tendo? Naquele evento recente que teve da Netflix, eles soltaram meio que um teaser ou um trailer, né? E vai ser com a mesma trilha sonora. Eu fiquei bem interessada em ver, porque eu gostava muito de RBD e porque a minha geração toda, assim, que entrou na letras pro espanhol, assim, 90% chegava lá, e por que que tu escolheu fazer letras em espanhol? Porque eu tava no colégio, gostei de RBD, comecei a ver as músicas, comecei a ver as letras, tentei aprender espanhol. Então foi um marco, né, na geração. E, eu não sabia que vão ser os filhos e parentes dos principais, a Isadora tá falando. Não sabia, eu achava que ia ser meio que um remake. E, nossa, legal, gostei da proposta. E tem uma brasileira também, né, que vai estar atuando. Um primo da Mia Colucci. Muito bem, a Isadora está aqui falando no chat. Não sabia dessa informação. Eu até comentei, eu tenho uma bolsa de monitoria no colégio de aplicação, né? E aí eu estava falando para minha orientadora que ia ter RBD e tal. Dei informação errada para ela. Ficou bem contente, achando também que ia ser um remake, mas mesmo assim é bem legal, né? Porque é um contato, né, para todos os adolescentes, os jovens, enfim. Eu, que não sou tão jovem, vou querer ver também. Para ter com o espanhol, né? A gente precisa disso para conseguir. Também fiquei bem animada para conseguir ter esse vínculo, né?
conseguir fazer com que as pessoas escutem espanhol, ou pelo menos as músicas, eu vi que a música vai ser igual, porque esse teaser que eu vi era Eu Sou, não, Eu Sou Rebelde ou Isso Sou Rebelde, não, nunca sei como é que é o nome da música. E eles estavam cantando, então acho que vai ser meio que um musical, né? Bem legal. Ai, que legal! Aqui a Isadora tá falando que vai ter músicas novas também. Ai, gente, fiquei pilhada agora, fiquei feliz. Fiquei feliz, né? Porque o espanhol tá sendo massacrado, né? Tá sendo massacrado na escola, cada vez menos. Eu não sei se vocês tiveram espanhol na escola, né? Eu estudei, eu tive espanhol desde o sexto ano até o ensino médio total, assim, final, né? Então eu sempre tive contato com espanhol. E foi uma coisa assim que me abriu muitas possibilidades para conhecer coisa, para, né, me identificar com essa minha nossa identidade latino-americana, né, que muitas pessoas não conseguem enxergar isso. E eu fico muito triste de saber que as pessoas hoje em dia quase não tem mais aula de espanhol, né? Tá sendo meio que extinto. Eu tenho colegas que trabalham em escolas particulares, ficaram super felizes de conseguir emprego. Ah, olha eu desabafando, né? Mas é que tem todo um movimento que se chama Fica Espanhol. Se vocês tiverem interesse e quiserem apoiar, tem as redes sociais do Fica Espanhol, que é um movimento que surgiu aqui na URGS, né? E que se espalhou agora pelo Brasil e estão lutando bastante. Ontem mesmo teve votação, porque a gente está tentando a volta do espanhol mesmo nas escolas, né? Porque a gente acha que é importante isso. Ó, eu vou colocar aqui no chat, Fica Espanhol. E aí vocês podem procurar no Instagram, tem no Facebook, tem. E assim, tem vários deputados que já estão apoiando a gente. E, enfim, né? E é bem louco, né? Porque a maioria das pessoas. Ah, eu mandei só pra Isadora. Ó, fica espanhol. A maioria das pessoas escolhe fazer o Enem em espanhol, né? Se a gente for ver os dados, a maioria dos brasileiros escolhe o espanhol para fazer o Enem, mas ao mesmo tempo o espanhol está sendo extinto do ensino da escola, né? Então não faz muito sentido. Bueno, eu sempre falo para vocês, né? Eu acho muito boas as escolhas dos textos do Enem. Esse aqui é bem interessante, ó. No Enem PPL 2011. Considerando-se as informações apresentadas e o provável público-alvo, o texto foi construído com a intenção de, ó, en América, los incas y aztecas cultivaban la planta que llamaban tomatle. Tomatle, na verdade, nossa, só faz um tomatle, não consigo falar. Tanawa. Ya desde 700 años antes de Cristo. Cuando fue llevada a Europa, se destacó por su valor ornamental y por la belleza de sus frutos, que en su versión amarilla merecieron un nombre en italiano, pomodoro, esto es, manzana de ouro. Então aqui, ó, sobre o que está falando. Não disse ainda em espanhol, no caso, mas falou em náhuatl, que é el tomatle. Tomato. Então, ó, a gente pode já perceber o quê? Essa palavra asteca, né? Essa palavra náhuatl, que é da língua dos astecas, a gente usa hoje em dia, que é tomate, né? Então, tomate vem de tomato, que é uma palavra que já existia antes da chegada dos espanhóis. Então, a gente usa no nosso dia a dia uma palavra indígena, tomate. Assim como chocolate e várias outras, enfim. Então, ó, na América, os incas e astecas cultivavam uma planta que chamavam tomato. Já desde 700 anos antes de Cristo. Quando foi levada à Europa, nessa planta se destacou pelo seu valor ornamental e pela beleza de seus frutos, que na versão amarela mereceram o nome em italiano pomodoro, isto é, maçã de ouro. Então, por que foi levada a planta para a Europa? Não foi para comer até aqui, né? A gente está vendo. Foi para adornar, por ser uma planta bonita. Então, o tomate foi levado para a Europa para ser adorno, né? Uma planta ornamental. E chamavam de maçã de ouro, né? O tomate amarelo.
Utilizada como planta ornamental en patios y jardines, por entonces quedó asociada a otras salonáceas venenosas, como la belladona, assim que se considerava que também lo era. Então ela era utilizada como planta ornamental em pátios e jardins, né, naquela época. Então, pode ser então, mas pode também ser aí, digamos, um advérbio, talvez, né? Um advérbio de tempo. O que significa por entonces ou naquele entonces? Naquela época. Ficou, né, associada a outras salonáceas, que é um tipo de planta venenosas, como a belladona, assim que se considerava que ela também era o quê? Loera que? Venenosa. Então, por ela ser parecida com outras plantas dessas salonáceas que são venenosas, como a belladona, ela era considerada venenosa também, por isso que não comiam ela. No invano, sus hojas contienen, como las de las plantas de la papa, un alcaloide llamado solanina. Então, tem esse alcaloide nas folhas, tá? Hasta el siglo XIX, los tomates no fueron universalmente aceptados como alimento e incluso entonces todavía se cocían durante horas para eliminar venenos. Então, até o século XIX, os tomates não foram universalmente aceitos como alimento. E, inclusive, né, então ainda se cozinhavam durante horas para eliminar seus venenos, né, entre comillas, entre aspas. Hoy están entre los vegetales más consumidos y deben su prestigio nutricional, sobre todo al contenido en vitamina C e beta-caroteno. Então, né, a gente pensa em tomate, pensar, não sei, uma salsa, né, um molho, algo italiano, mas na verdade não. O tomate é uma planta, né, é uma planta, né, um alimento americano. Aí, que tanto cultivavam os incas, né, região Bolívia, Peru, quanto os astecas, aí na região do México e Guatemala. Então, é uma planta americana, né? Uma planta nossa. E o nome náhuatl, a gente usa, náhuatl, né? Que é esse idioma, essa língua dos astecas, a gente usa até hoje. Então, né? Tomate é uma palavra com origem náhuatl, com origem, né? Indígena da América Central e que a gente usa nos nossos dias. Se vocês forem buscar depois, existem várias palavras indígenas que a gente usa até hoje, né? Por quê? Porque quando os europeus chegaram aqui, eles encontraram muitas coisas que eles não conheciam, né? Que só tinha aqui. Então, eles mantiveram os nomes que a população, né, originária utilizava. Então, a gente usa muitas palavras náhuatl, maias, em quechua, né, guarani. Muitas palavras indígenas a gente usa tanto em espanhol quanto em português, né? Bom, então, considerando-se as informações apresentadas e o provável público-alvo, o texto foi construído com a intenção de, vamos ver. Então, a intenção foi alertar sobre as características tóxicas do tomate. É um texto de alerta? Não, né? É um texto informativo. Se vocês virem aqui, a referência é aquela revista muito interessante. E a gente tem a versão super interessante, que é uma revista que vai trazer informação, né? Uma revista bastante informativa, vai trazer coisas científicas, falar de história, vai falar de cultura. Ó, cachorrinhos aqui em casa são loucos, acho que é o lixeiro passando. B. Destacar a importância do tomate de cor amarela. Vai falar, né? Vai simplesmente citar, somente citar o tomate de cor amarela, né? Falando que esse recebeu um nome especial que era pomodoro, né? Que era maçã de ouro. Mas não é este o objetivo. Ó, o texto foi construído com a intenção de... ó, C, né?
discorrer sobre a origem do tomate e seus usos no mundo. Sim, vai falar sobre a origem do tomate, que é americana, vai falar das civilizações que cultivavam, aqui vai citar os incas e os astecas. Vai. Toda vez que eu falo inca, é que o meu gato se chama Inca, né? Parece que estou falando dele. Discorrer sobre, né, a origem do tomate, sim, e seus usos no mundo. Sim, por quê? Porque vai falar que os incas e astecas já utilizavam. Quando chegaram os europeus, eles se encantaram pela beleza, levaram para a Europa, e qualquer uso que tinha na Europa, ornamental. Então, sim, né, seus usos no mundo, sim. E aí depois vai dizer que depois de um tempo, né, começaram a cozinhar durante horas, e depois, né, como a gente sabe hoje em dia, a gente só come o tomate, não precisa mais cozinhar, a gente não tem mais essa crença de que é uma comida venenosa, tá? Então, seria essa C. Vamos ver a D. Incentivar o consumo do tomate por seus benefícios para a saúde. Pode ter gente que pense isso, por quê? Porque aqui no final vai dizer que hoje, né, está entre os vegetais mais consumidos e devem seu prestígio nutricional, sobretudo ao conteúdo de vitamina C, né, e beta-caroteno. Vai falar dos benefícios, mas não é essa a intenção, né? Não é esse o grande objetivo. E a E, estimular o uso do tomate como objeto ornamental. Eu sei que às vezes, né? Porque assim, eu li, eu fiz comentários, né? E a gente foi lendo aos poucos, lendo em espanhol, fazendo tradução. Parece que todas essas outras alternativas são bobas, né? São tontas. Mas não é assim. Se a gente está lendo, né, sem comentar com outra pessoa, lendo só, né, em voz baixa, mentalmente, em outra língua, e talvez nervoso, pode ser que a gente considerasse várias dessas outras, tá? Então, por isso que eu acho tão importante a gente fazer essa discussão e por que que não é uma, por que que é outra, o que que tem aqui nesse texto, tá? Então, pode parecer muito tonto, ai, tá na cara qual é que é, mas não tá, certo? Então, por isso que é tão importante a gente ter contato com as questões, né? Com o tipo de questão, com o tipo de texto que cai, pra gente ficar bem treinado. Pra sim, depois de treinar muito, chegar lá e pensar, não, as outras são prontas, tá na cara, que é a C. Vamos seguir um pouquinho. Então, como eu falei para vocês, né? Daí eu pensei, vamos fazer uma aula mexicana, né? Já que temos esses dois textos sobre México, né? Aqui, este do tomate não fala especificamente de México, né? Mas está falando dos aztecas, está falando, né, do náhuatl, essa palavra náhuatl, que até hoje o náhuatl é a língua indígena mais falada no México, tem muita gente que fala e tal. Aí eu selecionei esse texto, né, que são 60 verdades sobre México e os mexicanos, que impressionam aos estrangeiros. Não vamos ler as 60, né, porque não seria muito longo. Eu selecionei algumas que são mais interessantes para a gente pensar se a gente se identifica com isso como brasileiro, se no Brasil é assim, e a gente vê esse vocabulário que vai aparecer aí. Mas vamos ver aqui só a introdução. México y su folclore, México y su gente, México y su comida, México y su cultura. Así es el país que lo tiene todo e a manos llenas. Então, assim é o país que tem tudo e a mãos cheias. A gente não fala mãos cheias, né? A gente fala de sobra, a gente fala dança ou algo assim. México es sin duda un paraíso que fácilmente enamora a los extranjeros que lo visitan y no fue la excepción para un amigo inglés que vivió 3 años en Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey por razones de negocios. Recurrió la República de pies a cabeza, então de ponta a ponta, né? Conviviendo con mexicanos y como un homenaje nos comparte las 60 verdades que pudo concluir sobre los mexicanos que resultam curiosos a los extranjeros. Então, pensem que essa é a visão, né, de um inglês que viveu 3 anos no México, em Guadalajara, Ciudad de México, né, que é o DF, no Distrito Federal, a capital, e Monterrey, que está no norte. Guadalajara, não lembro onde é que está. Então, vamos ver aqui se a gente tem algo parecido no Brasil ou não, se é muito diferente, se nos chamaria atenção também.
tá? Como eu falei para vocês, não vai estar em ordem, porque eu selecionei algumas. Então, o que os mexicanos pensam? Parecem creer que uma gotita de chile o salsa será suficiente para destruir a qualquer estrangeiro e sempre se adverte, não? Pero pica, sobre o que está falando aqui. O que é el chile, o que é salsa, o que é picar. Está falando da pimenta. Então, chile é pimenta, tá? Chile é pimenta. Salsa é o molho, geralmente o molho de pimenta. Então, o que parecem acreditar ou achar que uma gotinha de chile, né, de pimenta ou de salsa de pimenta, de molho de pimenta, será suficiente para destruir qualquer estrangeiro. E sempre adverte, pero pica, Então, eles acham, né, que a pimenta deles é muito forte, que nenhum outro estrangeiro vai conseguir lidar com isso, vai morrer, né? Vai se destruir se comer a comida dele, ou se colocar, né, uma gotinha de salsa. O que é esse peropica? Isso aqui pode aparecer num texto, né, falando sobre também, fazendo, né, voltando lá na história, que, né, os indígenas já comiam muita pimenta, e isso impressionou os espanhóis, né, quando chegaram. Então, o que é pica? É tem picância. Então, se tu vai comer uma comida, né, tu pergunta, pica? É picante? E aí, pica mucho. Não pica mucho. Não pica nada. Então, pica é isso de ser picante, que vai te queimar, né, por dentro. Então, aqui bem interessante essa palavra pica, né? 6. Es sorprendente la falta de papel de baño y jabón en los lugares públicos, especialmente en las escuelas. Então, para um estrangeiro, é surpreendente a falta de papel higiênico e sabão nos lugares públicos, especialmente em escolas. Para um estrangeiro, né? Para a gente, como brasileiros, talvez não. 12. Los baños públicos normalmente no tienen la tapa de la taza y muchos de ellos ni siquiera la sentadera para hacer del dos. Sobre o que está falando? O que é a taça? O que é a taça? Taça de váter. O que é taça de váter? É o que também chamamos inodoro, retrete, o vaso sanitário, tá? Então, banho é banheiro. Os banheiros públicos normalmente não têm tampa na taça de váter. Então, ó, taça, vocês viram? Por isso que eu acho bem interessante esse texto, porque fala de coisas, tipo, bem cotidianas. O que é taça? Se a gente for buscar, e se a gente, sei lá, estudou na escola. Taça é xícara, né? Mas taça de váter é não sei de onde que vem esse nome, tá? Não sei a origem mesmo, mas taça de váter é o vaso sanitário. Então, em vez de falar taça de váter, eu posso falar taça. O retrete, o inodoro, tem várias formas. Então, se a gente não tem esse conhecimento, a gente não vai entender nada. Você está falando de xícara, de tapa de xícara, né? Sentadeira. Então, banho, né? Se a gente pensar que banho é banho do português e não banheiro, a gente vai se perder aqui, tá? Então, normalmente não tem a tampa e muitos deles nem sequer a sentadeira. Eu não sei se a gente tem... a gente falaria assento, né? Eu falo, não sei se a gente tem uma palavra específica para isso, mas é essa parte do vaso que a gente senta para ser del dos, então, número 2, né? Então, isso, gente, realmente, eu fiquei chocada, e não é nem nos banheiros públicos. Para falar a verdade para vocês, eu já contei para vocês, né, que eu fiz intercâmbio e tal na Argentina, e nesse intercâmbio eu compartilhava quarto e cozinha e tudo, né, que eu vivi num hostel 6 meses com 3 mexicanos, né, a gente virou amigo, assim, família. E depois de um tempo eu fui visitar eles, eu fiquei chocada que na casa, tipo assim, eles não eram pessoas miseráveis, sabe?
claro, nenhum deles era rico, mas assim, uma vida normal, né? Média. E na casa deles não tinha. O vaso era só o gelado, assim, era horrível. Porque, né, a gente não tá acostumado a sentar direto no gelado, né? Pelo menos eu não tô. E era horrível no banheiro toda vez. Então, realmente, isso de não ter E depois eu vi esse texto, né? Quando eu voltei dessa viagem, eu pensei, nossa, tipo, que coincidência, né? E parece que é uma coisa bem cultural de não ter mesmo. 13. Cuando comes tacos en un puesto, los platos están cubiertos con una bolsa de plástico. Al terminar de comer, solo se tira la bolsa y el plato queda listo para el siguiente comensal. Então, ó, quando tu vai em um puesto de tacos ou um restaurante, uma lanchonete de tacos, né? Tacos é aquela comida que tem a tortilha e um recheio, né? Tortilha é tipo uma não é tipo panqueca. É uma massinha bem fininha, assim, que tu pode botar o que tu quiser dentro. Então, quando tu vai, né, numa taqueria, os pratos estão cobertos com um saco de plástico. Ao terminar, né, de comer, tu só tira esse saco, né, e o prato fica listo, pronto para a seguinte pessoa que vai comer. Tá? Então, para que lavar prato? Para que tirar e botar prato? Se tu pode simplesmente botar um saquinho de plástico e depois tirar, né? Não sei se isso é muito higiênico. Talvez seja, né? Porque o saquinho ele protege, né? Mas enfim, isso é um hábito. 14. Hay dispensadores de salsa para las palomitas en los cines. Sabe o que é esse dispensador? Esse negócio que tu aperta e sai o molho, sai, tipo, tem no Burger King, tem de refri, né, que tu aperta e sai. Então, isso é um dispensador. No cinema, o que tu coloca nas palomitas, que são as pipocas? Molho de pimenta. Então, salsa. Imagina, você vai no cinema, compra uma pipoca, né, e aí tu pode botar salsa de chile. 15. En México, ninguna tienda tiene cambio. O que é cambio? É tu, tipo, eu tenho um bilhete, ó, bilhete, essa palavra também bastante importante. É um bilhete, não é um bilhete. Um bilhete é uma nota de dinheiro. Então, isso eu aprendi só na marra. Não sei o que, tienes billete, quieres um bilhete, bilhete. O que é bilhete? É nota de dinheiro, tá? Então, o que é isso? Sei lá, eu tenho uma nota de 100 pesos e eu preciso comprar uma coisa que é menor, então eu peço um câmbio. Tem duas de 50, tem 10 de 10, tá? Isso é o câmbio. Então, em México, nenhuma loja vai fazer isso por ti. Não tem ele câmbio, nunca. Pode ser que tenha, mas não quer. E nenhum pedestre, né, nenhuma pessoa que está caminhando vai querer trocar um bilhete, uma nota contigo, porque tem temor, né, tem medo de que seja falso. Então, não adianta tentar. 17. A los mexicanos no les importa la ecología mientras no afecte sus actividades diárias. Então, não se importa com a ecologia enquanto, né, não afete suas atividades diárias. 18. Todos venden algo, ya sea en las esquinas, afuera de sus casas o hasta en los camiones. Eles vendem nos caminhões? Não, caminhões é a forma que os mexicanos chamam o ônibus, tá? Também uma coisa bem cultural aqui. Chamar de caminhão, o ônibus. Claro, isso aqui é um exagero, né? Não são absolutamente 100% da população que vende algo, mas as pessoas vendem muitas coisas, tá? El señor que vende tacos sempre te dirá joven e te llamará de usted. Vocês lembram o que é usted? É a forma de respeito, tá? É tipo senhor ou senhora.
Então, o senhor que vende tacos, ele sempre vai te tratar por você, uma forma de respeito. Bem, que me parece bem brasileiro isso. Todo es una excusa para hacer fiesta, y las fiestas mexicanas involucran toda la familia. O que é excusa? Desculpa. Involucram, envolve. Tudo é uma desculpa para ser festas, e as festas mexicanas envolvem a toda a família. 27. Em México, se te citan a las 4, espera que la gente llegue a las 4:30, por muy temprano. O que é citar? Citar, marcar, tá? Tipo, marcar uma cita é uma reunião, um encontro, tá? O que é citar a alguém? É marcar uma reunião, um encontro. Então, em México, se marca um encontro contigo às 4, espera que as pessoas cheguem às 4:30, por muito cedo, tá? Temprano cedo. Então, no mínimo, vão chegar às 4:30. 28. La higiene del mexicano promedio es buena y les molesta enfáticamente la gente que huele a sudor. Então, a higiene do mexicano, né, médio, é boa e lhes incomoda. O que é molestar? Incomodar. Então, incomoda muito as pessoas que cheiram a suor. Huele. Então, uma coisa pode oler bien ou oler mal. Então, huele a rosas ou huele a sudor. 30. Essa aqui e a próxima já é a última. Resulta realmente perturbador que um anciano se disfrace de niño e apareça em um programa familiar de televisão cada domingo. O que vocês reconhecem aqui, ó? Um ancião, né, uma pessoa mais velha, se disfarça de criança e aparece num programa familiar. Podemos pensar no Chaves, né? Aqui ele está se referindo a outro programa, mas parece que isso é um costume no México, né? Uma tradição, porque o Chaves é justamente isso, né? Um monte de adultos se fingindo de criança. E aqui existe outro programa mas aí é um senhor velhinho que se veste de criança, tá? 31. Quando entras a um banho público, te pedirão dinheiro para entrar e quando pagues, te darão a cambio um pedaço de papel de banho. Me parece que o que mais chocou esse cara da Inglaterra, né, é a questão do banheiro. O banheiro chocou ele, né? Principalmente o banheiro público. Ele citou umas 4 ou 5 vezes o banheiro. Los mexicanos le ponen limão a todo. Então, os mexicanos colocam limão em tudo. Los mexicanos le ponen salsa ou chile a todo. Realmente, os mexicanos colocam molho de pimenta ou pimenta em tudo. Gente, é tudo mesmo. Na rua se vende frutas enchiladas, frutas com pimenta. Os doces são com pimenta, as comidas salgadas são com pimenta, as pipocas são com pimenta, o salgadinho é com pimenta, tá? Tudo leva pimenta. Então, frutas enchiladas, isso seria uma coisa cultural bem interessante aparecer na prova, né? As frutas enchiladas, que é um costume, uma tradição, frutas com chile, né? Que é a pimenta. Aqui, então, a última, ou não? Não. Tá, eu vou falar mais rapidinho pra gente não perder tanto tempo, tá? En México, cuando estacionas tu auto, hay personas no oficiales que son las encargadas de vigiarlo. Y si quieres, pueden lavar tu auto, encerrarlo y pulirlos mientras vuelves. Então, né, aqui também tem isso, né? Essas pessoas não oficiais que ficam cuidando o carro, que é o quê? O flanelinha. Quando um mexicano desconocido começa a introduzir insultos em uma conversação, já te has vuelto su amigo. Então, quando o mexicano começa a introduzir insultos ou xingamentos numa conversa,
é que tu já tá virando amigo dele, tá? Então, essa coisa de xingar muito e tal, eu acho que dependendo de onde, né? E aqui também tem bastante isso. Ó, esse aqui é algo que pode aparecer também nas provas, nos diálogos, né? Em México, ahorita e al ratito significa em 30 minutos ou nunca lo haré. Ou não me estés molestando, depende do contexto da conversação. Quando a gente falou sobre advérbios, né? Eu falei para você sobre a hora, a ahorita, al rato, al ratito. Isso não é só em México, né? O que é isso? O que é rato? É momento. Então, se alguém me pede alguma coisa, ai, Kim, tu vai corrigir a tarefa de casa? Al rato, al ratito, daqui a pouco. Se eu falo ahorita, daqui a pouquinho. Ou ahora voy, já vou, tá? Então, isso aqui bastante interessante. Pode cair numa tirinha, pode cair num texto que tem um diálogo, num texto literário. Então, a gente não pode pensar rato como animal, né? Al ratito não faz sentido nenhum. Mas, lembrando que o Enem gosta muito, muito, muito de destacar expressões, né? Então, poderia ser que destacasse al ratito. O que significa nesse contexto? Já vou, ou para de me incomodar. Tipo, tá, já deu, tá? Já vou, já vou. Então, 42. Los mexicanos han sabido reemplazar los cubiertos con una tortilla. O que é reemplaçar? É colocar algo no lugar. Seria substituir aqui nesse caso, tá? Então, os mexicanos souberam substituir los cubiertos. O que é cubiertos? São falso amigo, talheres. Então, os mexicanos souberam substituir os talheres com uma tortilha. O que significa isso? E é real. E, claro, se usa talheres, mas como é que se come a maioria das coisas com uma tortilha? Que depois procurem no Google. É tipo uma massinha bem fininha, tipo uma panqueca, digamos assim, de aparência, só que muito fininha. E aí, como é que tu come? Tu pega a tortilha e vai agarrando a comida com a tortilha e vai enfiando na boca. É real isso, não é exagero, tá? 45. Tá, essa aqui, só que eles não conseguem dizer não. Ó, 46. E na maioria das cidades e pueblos de México, cidade, pueblo. Pueblo é uma cidade pequenininha, um povoado. De México, el transporte público y las banquetas no están acondicionadas para personas com discapacidade motriz. O que é discapacidade? É deficiência, tá? Então, uma pessoa discapacitada é uma pessoa deficiente. Eu sei que soa super chocante eu chamar alguém de discapacitado ou falar discapacidade. A primeira vez que eu tive contato com essa palavra, eu fiquei, meu Deus, mas que ofensivo. Só que a gente não tá olhando pro próprio umbigo, né? Chamar uma pessoa de deficiente, o que é deficiente? É uma coisa que falta, né? Tá faltando algo, está deficiente. Então, todas essas palavras, né, esses termos utilizados para falar de pessoas com deficiência, todas elas são bastante problemáticas, né? Mas, enfim, tem toda essa discussão, né? Até na própria educação, né? Educação especial, né? Tem toda essa discussão. O que é educação especial? Pessoa especial, né? Enfim. Então, diz que, o que está falando que a maioria no transporte público, né? E as banquetas onde as pessoas sentam não tá preparada para pessoas com deficiência. 48. Los mexicanos dicen provecho quando chega a um lugar e vê alguém comendo. Não só os mexicanos, tá? Aqui ele tá falando dos mexicanos porque é o contato dele com os latino-americanos, né? Mas realmente, então, é falta de educação tu ver alguém comendo e não falar provecho. Eu demorei para entender isso, né?
porque a gente não tem isso, né, de ver qualquer pessoa comendo e, tipo, obrigatoriamente, por educação, eu tenho que falar bom proveito, algo do tipo, né? A gente não tem isso, pelo menos não onde eu, né, vivo e tal. Só que, assim, para os hispanohablantes, é falta de educação não falar isso. Então, por exemplo, eu estava lá no hostel, né, que eu vivi esses 7 meses, e tava sempre passando gente pra lá e pra cá o tempo todo. E na cozinha eu tava comendo e as pessoas falavam, aproveite, aproveite, aproveite. Eu não entendia. Eu achava que era meio que uma ironia, tipo, ai, tá comendo e não me oferece, sabe? Tipo, ai, bom proveito, tá? Mas não, é educação. Depois eu comecei a tentar fazer isso também para ser uma pessoa educada. Então, isso é uma questão de educação. Tu vê alguém comendo, tu tem que falar bom proveito ou proveito, porque senão é falta de educação. 49. México tiene una lista legendaria y deliciosa de alimentos para curar la cruda. O que é la cruda? A ressaca, tá? Então isso também pode aparecer. Depois de uma borrachera, te das la cruda. E os mexicanos têm uma lista de alimentos para curar a ressaca. Por último, los mexicanos son las únicas personas que ven la muerte con gracia y mofa, pero ven a sus muertos con sumo respeto y añoranza. Ó, os mexicanos são as únicas pessoas que veem a morte com graça e mofa. É uma coisa de meio que deboche, mas aqui eu acho que se falaria meio que de forma bem humorada, sabe? Como como que a gente falaria isso? Deixa eu ver aqui, eu vou jogar no Google. Não estou pensando numa palavra em português que mofa com. Deixa eu ver. Mofa, tradução. Vamos ver o que o Google nos diz. Não tô conseguindo pensar mesmo numa palavra em português. Zombaria. É, nesse sentido, tá? Então diz o quê? Os mexicanos são os únicos que veem a morte com, né, dessa forma com graça e zombaria, mas veem os seus mortos com muito respeito, ignorância, essa coisa de recordar com carinho, tá? Tipo, de recordar com respeito, com carinho, algo que tu sente saudade, tá? A ignorância seria isso. Tá? Então, aqui, claro, foi bem resumido, né? Eram 60, mas assim, eu coloquei poucos. Eu acho que a gente viu bastante coisa de vocabulário aqui, bem interessante, tá? Que dificilmente a gente veria de outra forma. Então, eu acho o texto bastante interessante. Não sei o que vocês acharam, se um estrangeiro teria nessas mesmas se surpreenderia com essas mesmas coisas, ressaltaria essas mesmas coisas de nós, mas eu vejo muita coisa em comum, né, entre o México e o Brasil. Então, eu acho que um estrangeiro teria conclusões bastante parecidas de nós, né? Então, não sei, eu acho que a cultura é bastante próxima, ainda que muito diferente, né? Mas eu acho que as pessoas em si têm uma vibe muito parecida, assim, de ser muito carinhoso, ser muito aberto, ser muito caloroso, né? E enfim. Bueno, então vamos seguir aí com essa nossa aula super mexicana e, como eu falei para vocês, eu selecionei 2 questões do Enem que vão falar sobre México, tá? Então, do mesmo ano. Essa questão é 95. Como no Brasil, o México também homenageia seus mortos no dia 2 de novembro, mas cada lugar tem suas próprias características. Baseando-se no texto, a origem dessa celebração no México deve-se, então, ao que deve a origem dessa celebração? A gente sabe, né? A gente já viu aí que os mexicanos eles vão ver e celebrar, né, esse Dia de los Muertos de uma forma diferente da brasileira, tá? Bastante diferente. Mas qual é que é a origem disso, tá? Só vou responder aqui. A minha aluna particular está perguntando se está confirmada a aula para
Porque se eu não respondo, se fazem de louco, né? Ah, não, tu não respondeu, achei que não ia ter aula. Todo mundo só quer uma desculpa para não ter aula, né? Ó, questão 95. El Día de los Muertos en México, 2 de noviembre. Este día se celebra la máxima festividad de los muertos en México. La celebración está llena de muchas costumbres. Então, aqui, ó, duas coisas interessantes. A palavra llena, que é cheia, e costumbres, que é feminino. Então, muitas costumbres, né? Em espanhol, muito, não, em português, muitos costumes, e em português, muitas costumbres. Costumbre. Em espanhol, deixa eu ver como é que era que se falava. Costumbre pode ser costume ou pode ser fantasia, tá? Tipo de disfraz. Mas, enfim. A las personas les gusta ir y llevar flores a las tumbas de sus muertos, pero para otros representa todo un rito que comienza en la madrugada cuando muchas familias hacen altares de muertos sobre las lápidas de los difuntos familiares. Então, as pessoas, né, gostam de ir levar flores às tumbas de seus mortos, mas para muitas outras representa todo um ritual, né, que começa na madrugada, quando muitas famílias fazem altares de mortos sobre as lápides dos seus defuntos familiares. Estes altares têm um grande significado, já que com ellos se crê que se ajuda a sus muertos a levar um bom caminho durante a muerte. Então, ó, os altares têm um grande significado, já que com eles se acredita que se ajuda os seus mortos a levar um bom caminho, né, ou a ter um bom caminho durante a morte. Então, ó, aqui a gente já vê qual é o significado desses altares. Não sei se vocês já viram fotos, depois eu vou mostrar para vocês. Esta creencia es una mezcla de las tradiciones religiosas pré-colombinas y la católica. Ó, então vai começar aqui a nossa resposta, né? Porque quer ver qual é que é a origem. Então, essa crença é uma mescla das tradições religiosas pré-colombinas. O que é pré-colombino? É anterior a Colón. O que é Colón? Cristóbal Colón. Então, o que é uma coisa pré-colombina? É algo anterior à chegada dos europeus, tá? Então, a gente falaria... Acho que a gente tem essa expressão pré-colombina, não tem? Pré-colombiana? Não sei como é que a gente fala. Mas é antes da chegada dos espanhóis. E la católica, então é uma mescla dessas tradições anteriores à chegada dos espanhóis, aqui no caso, né? E a católica. Otros altares más complejos, según la tradición, debe de constar con 7 niveles o escalones que representan los niveles que tiene que pasar el alma de un muerto para poder descansar. Estos altares se realizam generalmente em lugares com grande espaço. Então, ó, outros altares mais complexos, segundo a tradição, devem conter 7 níveis de escalones, então degraus, que representam os níveis que tem que passar a alma de um morto para poder descansar. Esses altares que se realizam geralmente em lugares com grande espaço. Então, baseando-se no texto, a origem dessa celebração no México deve-se a mistura entre a tradição cristã e as religiões que existiam antes no país. Sim, vamos ver os outros. A família mexicana que gosta de levar flores aos cemitérios. É só porque eles gostam de levar flores que tem essa celebração? Vou criar uma celebração só para poder levar flores ao cemitério. Não, né? As festas que ajudam os mortos a irem para um bom caminho no além. Não é a festa, é a crença de que esses altares, né? Existe a crença de que esses altares fazem o morto ter um caminho melhor, até, né, lá no mundo dos mortos. Mas não é essa a origem da celebração.
D. Os altares que têm a função de enfeitar os cenários da festa. Não, tem todo um outro significado, né? As cerimônias que são celebradas dentro das casas das famílias. Não é essa a origem, tá? Hoje tem essa cerimônia porque, né, tem a festa, mas não é essa a origem. A festa não vem não se origina dessa celebração, desse tipo de celebração, né? Se celebra porque teve uma origem. Então, ó, é a mistura entre as tradições, a tradição cristã, então vai falar que católica, aqui vai estar cristã, e as religiões que existiam antes no país, tá? Então, aqui seria a A. Eu trouxe só uma imagem aqui de um, que pode ser um altar, tá? E aqui temos o altar com 1, 2, 3 níveis, tá? 3 escalones. Então, ¿sabes qué significam os elementos do altar de muertos? Então, aqui também mais uma oportunidade de a gente ter um pouquinho mais de contato com essa cultura do Dia de los Muertos e ter contato com um vocabulário que talvez a gente fosse difícil de outra forma. Isso aqui era uma coisa inteira, eu cortei em 2 para a gente conseguir ver melhor, tá? Então, nós temos 10 minutos, vamos ver aqui de quais são os elementos do altar. Exatamente, ó, a Isadora fez um bom comentário, ó. O filme Viva fala dessa data. Sinceramente, eu não vi ainda o filme. Eu já vi várias partes, vi várias atividades, principalmente para crianças, né, sobre o filme. Eu imagino que deve ser muito legal, as imagens que eu vi são muito legais, mas assim, sim, eu imagino que deve ser um filme muito legal. Mas é isso aí, ó. A Isadora tá falando que é o melhor filme, que ela chorou muito. É que eu sou a pessoa mais chorona do universo, eu sou a pessoa mais chorona que eu conheço. Então, eu tento evitar esse tipo de filme, porque eu sei que eu vou chorar do início ao fim. Tem séries, gente, que eu choro do primeiro ao último episódio. Tipo, Handmaid's Tale, que é aquela série que no Brasil é o Conto da Aia, o Conto da Criada, uma coisa assim. Eu choro do início ao fim, sabe? Então eu prefiro evitar essas coisas, porque eu sou muito chorona. Eu choro. Ah, tu viu na aula de espanhol? Sim, eu sou a pessoa que passava vergonha. Eu lembro muito, assim, que das primeiras vezes que eu tive a consciência de que eu sou uma pessoa muito chorona foi no ensino fundamental. E todo ano tinha ali o teatro, né, da Paixão de Cristo, na Páscoa e tal. E, gente, eu chorei tanto, 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 que, tipo, as professoras ficaram desesperadas e me levaram na secretaria e tentaram me acalmar e não sei o quê. E, tipo assim, eu só tava me emocionando, porque eu sou uma pessoa que me emociona muito fácil, né? Com literatura, com filme, com vídeo, com tudo, assim. E aí, eu sei que armaram um circo, mais um circo, porque, ai, tá sofrendo abuso em casa, tá com problema em casa, porque acharam que era, tipo, eu tava com um problema muito sério, assim, que, tipo, eu tive uma crise de choro no meio de uma atividade da escola, sabe? Então, assim, eu sou muito chorona mesmo. Mas, assim, eu vou ver esse filme, eu tenho que ver. Eu sei, sempre me falam que ele é muito bonito e tal. E Dia de los Muertos é, tipo, uma das minhas celebrações favoritas, assim. É o dia 2, né? Dia 3 de novembro é meu aniversário. Então, eu sempre gostei muito e, tipo, um dos grandes sonhos da minha vida é passar um aniversário meu, né? Essa data, tipo, de 1º a 3 no México. Porque, inclusive, hoje em dia, tipo, tá sendo usado bastante para o turismo, né? Tem desfiles de Dia dos Muertos e tem umas cidades em que realmente, tipo, sabe o Natal Luz de Gramado? É mais ou menos isso, tipo, a cidade toda fica decorada e tem várias atividades e tal. Então, eu gosto muito dessa data. Eu vou ver o filme, vou ver o filme. Eu tenho que me preparar psicologicamente. Bueno, vamos ver aqui, ó. O que significam esses elementos? São muitos elementos, tá? Vamos fazer em ordem. Número 1. Retratos de los fallecidos. Para recordarlos, honrarlos e señalar que esta ofrenda é para ellos. Então, ó, eu vou colocar uma foto de para quem eu estou fazendo essa oferenda, tá? 2. Papel picado.
En las ofrendas prehispánicas, el papel amate teñido era colocado em la ofrenda para representar el viento. Então, papel picado são essas, tipo, essas bandeirinhas de São João, só que todo cortadinho, né? Que também é bastante tradicional. E das celebrações pré-hispânicas, né, ou pré-colombinas, ele já era feito, só que era com papel, tipo, ai, eu não sei, tipo um papiro, assim, tipo, é um tipo de papel vegetal, assim, tá? 3, arco. Então, essa coroa de flores se coloca em el nivel más alto, simboliza un umbral entre el mundo de los muertos y el nuestro. E que é umbral? Quem é do espiritismo e tal já deve ter ouvido essa palavra. É esse lugar meio que tu não tá nem num lugar bom nem ruim. Tu fica ali meio, sabe, no meio termo, um limbo, tá? 4, las calaveras, né? Provavelmente a coisa mais famosa do México, né? Na nossa cultura atual, são as caveiras mexicanas, né? Então, são de açúcar ou chocolate, suelen llevar inscrito el nombre del difunto a quien se dedica la ofrenda. Então, essas caveirinhas que a gente vê o pessoal fazendo tatuagem, camiseta, bolsa, coisa assim, elas são, ou deveriam ser, né, representações dessas caveirinhas de açúcar, né? Então, por isso que é bastante colorido e tal. E, né, doce. 5, água, para calmar la sed de los difuntos e reminiscência de las entradas al inframundo, tá? Então, ligados a Chak e Tlaloc, Tlaloc que é o deus da chuva, da água, tá? Então, é para acalmar a sede e, né, qualquer resquício do mundo dos mortos. Então, eu não sei se vai aparecer aqui, mas em muitas coloca até pente, sabão, coisa assim, porque acredita que né, nesse dia se acredita que os mortos vêm desse mundo dos mortos para o mundo dos vivos. Então, como eles têm que fazer um longo trajeto, eles estão sujos e tal. Então, se coloca água tanto para eles beberem, né? Porque eles fizeram um longo trajeto, eles estão com sede, quanto para se limpar. Vamos ver. O 6 está aqui do outro lado, ó. Tal. Sirve para que el difunto não se corrompa em el viaje. Então, é como um purificador. 7. Copal. Copal é tipo um incenso, tá? Los elementos aromáticos purifican a las almas que nos visitam e las guiam hasta nosotros. Então, eu vou colocar um cheiro, né, bom, para que esse morto sinta o cheiro de longe e, né, seguir por esse cheiro. Cruz, símbolo máximo de la religión católica y también representación de los 4 puntos cardinales. Então, se esse morto tem que fazer essa viagem, ele precisa, né, se ubicar, se localizar. E aí a cruz, além de ser um símbolo da fé católica, também, né, representa os 4 pontos cardeais, tá? Cardinais ou cardinais? Já não sei mais. 9. Ó, a figura del Xoloitzcuintle, que tá... Ah, bem aqui, ó. É esse bichinho. O que é o Xoloitzcuintle? É o cachorro mexicano. Vocês já viram que o cachorro mexicano, o Xoloitzcuintle, ele não tem pelo? Igual meu gato? Então, meu sonho seria ter um Xoloitzcuintle. É um cachorrinho pretinho, geralmente, e ele não tem pelo mesmo. Então, desde lá dos astecas, né, se fala, o cachorro asteca ou o cachorro mexicano, é esse Xolo Escuintla. Então, por que tem a figura desse cachorrinho pretinho, assim, sem pelo? El Xolo es el guia que ajuda a las almas a cruzar hasta el Mictlán. Então, se acredita que esse cachorrinho é uma figura importante para guiar os mortos no quê? Nessa travessia do Mictlán, que é um rio que tem no mundo dos mortos, tá? Então, o cachorrinho ajudaria a alma a cruzar esse Mictlán. E também, na época aí dos astecas, né,
quando uma pessoa morria, se sacrificava o cachorrinho junto e enterrava junto, porque se acreditava que eles, como eles são parceiros, né? O cachorro é o guia, ele tem que morrer também para ajudar o dono a cruzar o rio, esse rio do mundo dos mortos. Então, se encontra muitos esqueletos e ossados de cachorro junto com seus donos. Bom, se é meu parceiro, né? Eu morri, ele tem que morrer também para me ajudar a cruzar o Mictlã e ficar comigo no mundo dos mortos, como meu guia. Parece horrível, mas ao mesmo tempo parece fofo, né? Sim, pensa num cachorro azarado, pois é. Então, tipo, é muito horrível de pensar, mas ao mesmo tempo é fofo, né? Porque, é meu parceiro, ele vai ter que estar comigo até no mundo, tanto no mundo dos vivos quanto no mundo dos mortos, né? Horrível, né? Coitados dos bichos, né? 10. Tierra. Fertilidad, muerte, renacimiento, ciclos, pues ser representada por semillas como maíz y cacao, maíz, milho. 11. Fuego. Las velas veladoras e círios alumbram o caminho, invocam a los muertos. Então, tudo aqui está o quê? Ajudando esse morto a chegar aí, porque é um longo caminho, tá? Então, tu vai colocar vela para iluminar o caminho, tu vai colocar uma coisa de cheiro para ele sentir o cheiro, tu vai colocar a foto dele, porque é realmente, tipo assim, uma invocação, tu tá trazendo esse teu morto para a tua casa. Pode parecer, talvez, muito assustador para alguns, mas na visão dos mexicanos, esse é um dia de felicidade, tá? Tu tá com os teus entes queridos próximos de ti. Eles têm esse dia para voltar para a Terra, tá? 12. Comida. Al centro de la ofrenda va la comida que se regala al difunto. Hay platos de temporada y algunos de los favoritos del ser querido. Então, tu vai colocar comida, as comidas preferidas dessa pessoa, que é para ela poder comer nesse dia. Flores são aromáticas, luminosas e, curiosamente, elementos muertos que resplandecem com uma vida, em uma vida contínua. Então, né, tu coloca as flores porque são elementos, né, de cheiro, aromáticos, e estão mortas também, né, as flores, mas vão celebrar a vida. E por último, el pan de muerto, que é um pãozinho que ele vai ter forma de ossos, tá? Aromático e com sabores de temporada, como la naranja, é adornado com huesitos e lágrimas. Então, se vocês depois busquem no Google, é um pãozinho que... Oi? Alguém? Não sei, alguém abriu o microfone? Oi? Alguém está falando? Não sei. Acho que foi sem querer. Tá? Então, por último, aí, ele pan de morto, que é esse pãozinho que tem forma de esqueleto. Tá? Então, eu vou parar aqui o compartilhamento com vocês. Não deu tempo da gente ver a comida, tá? Então, deixa para a próxima aula uma comida mexicana. E aí, a gente termina essa parte aí bem mexicana, né? Do bloco mexicano. E não sei, eu acho que foi uma boa maneira da gente ver uns vocabulários mais específicos, né? E como vocês bem já viram e bem sabem, qualquer coisa pode cair no Enem. Então, não há nada que possa ser descartado. Então, quanto mais contato a gente tiver com coisas diferentes, melhor. Tá? Então, não vou mais tomar o tempo de vocês, o tempo do intervalo de vocês. Então, agradeço pela participação e a presença, e a gente se vê na próxima aula, tá? Tchau e obrigada a todos que estão aqui. Nos vemos. Tchau.